Oi pessoal, tudo bem? Essa aula é sobre estequiometria. É outro tema que vocês costumam ter verdadeiro pavor, eu sei, tá? Mas a gente vai estudar aqui exatamente para perder esse medo, para vocês não terem mais esse problema, tá bom? Eu não posso falar de estequiometria sem antes a gente falar das leis ponderais de Lavoisier e Proust. Eu vou falar super rápido, mas é muito importante, tá? Então aqui é o seguinte, Lavoisier dizia que nada se cria, tudo se transforma, né? Que quando a gente está fazendo uma reação, os átomos vão se rearranjar para formar novas moléculas, né? A gente vai ter a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Então é super importante a gente lembrar disso, né? Então, primeira coisa também, a gente tem que ter uma equação super bem balanceada, né? Então vamos pegar um exemplo de uma equação simples, como por exemplo essa daqui, H2 mais O2 formando H2O. Primeira coisa que a gente faz é balancear para entrar nessa lei aí, para a gente ter o quê? Número de átomos da esquerda igual ao número de átomos da direita, né? Ou seja, a massa dos reagentes vai ser igual à massa dos produtos, né? A gente não vai perder massa quando a gente está no sistema fechado. Mas enfim, vamos lá. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio aqui, eu tenho 2 átomos de hidrogênio aqui, tenho 2 de oxigênio, tenho que ter 2 aqui. Então agora eu passo a ter que colocar um 2 aqui no hidrogênio, né? A gente já falou, já teve uma aula só sobre balanceamento, então enfim, foi bem rapidinho aqui. O que a gente está vendo? Que 2 moléculas de hidrogênio reagem com molécula de oxigênio para formar 2 moléculas de água. Segundo Lavoisier, a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Ou seja, se a gente tivesse 2 gramas de hidrogênio aqui, eu vou falar que eles vão reagir com 16 gramas de oxigênio para formar 18 gramas de água. Vem Proust e melhora o que Lavoisier fala. Ele fala que existe uma proporção entre essas massas. Ou seja, se eu multiplicar isso daqui por 2, eu também vou multiplicar essa daqui por 2 e eu vou multiplicar essa daqui por 2 também. Se eu multiplicar por 5, vou multiplicar todo mundo por 5. Então aqui, se a gente colocar, ó, ficou muito feio isso. Então, ó, aqui, multipliquei, ficou vezes 2 e aqui vezes 5. Aqui também, vezes 2 vezes 5, vezes 2 e vezes 5, tá? Mas enfim, os químicos não gostam de ficar trabalhando com massa e nem dá pra gente, em todas as reações, ficar só pensando nas massas, né? Então, como químico é chato, ele não gosta de facilitar a vida de vocês, né? Para vocês isso é terrível, mas para o químico é bem melhor, né? Enfim, a gente sempre trabalha com mol, né? Por quê? Porque eu posso falar para você que 2 moléculas de hidrogênio reagem com uma molécula de oxigênio para formar 2 moléculas de água, né? Só que a gente consegue pegar uma única molécula? Não, a gente já viu uma aula passada que não dá para a gente pegar, é muito pequenininho, mas a gente consegue pegar 1 mol de moléculas ou 2, enfim. Então aqui a gente pode trabalhar com isso, aqui 2 mols de moléculas de hidrogênio reagem com 1 mol de molécula de oxigênio para formar 2 mols de moléculas de água. E essa linha aqui é a famosa estequiometria. O que é a estequiometria? Nada mais é do que uma proporção entre eles, tá? É a proporção entre moléculas aqui, tudo bem? Então, a gente sempre vai usar essa proporção em mols para fazer os nossos exercícios, tá? Eu vou fazer um primeiro exercício com vocês para dar aquela aquecida, para vocês verem, mas é um exercício super simples, tá? Que é mais para vocês entenderem essas relações. Depois a gente vai começar a fazer exercícios com as relações de massa-massa, massa com número de moléculas, massa-volume e assim vai, tá bom? Então vamos começar aí. O primeiro exercício que está aparecendo na tela de vocês é esse aí do ácido fosfórico. Bom, dá uma lidinha aí enquanto eu vou escrevendo aqui a equação. Gente, eu não coloquei os estados físicos porque aqui não é tão importante, mas dependendo do tipo de exercício que a gente está fazendo, a gente não pode deixar de colocar o estado físico, não. Mas vamos lá, o principal aqui é estequiometria. E na estequiometria, o que ele pergunta aí no exercício? Ele fala assim, ó, quantos mols de ácido sulfúrico e de apatita são necessários para a produção de 10 mols de ácido fosfórico? Vamos lá, quando o exercício é de estequiometria, a primeira coisa que a gente faz é escrever a estequiometria, colocar a proporção. Então é 1 mol para 3, para 2 e para 3.
Gente, tem muita gente que pula essa linha, mas muita gente. Muitos professores acabam até pulando essa linha. Só que para o professor pode ser óbvio, para mim também, mas para você não. Então, por favor, coloque essa linha. Essa linha é importante. Não tenha essa preguiça de colocar, tá? Isso vai ajudar vocês, eu garanto, tá? Nesse primeiro exercício, então, a gente nem poderia deixar de colocar porque a gente não conseguiria calcular, tá? Porque ele é um exercício mais simples, ele vai trabalhar só com a quantidade de mols mesmo. Mas quando a gente faz as relações com massa, com volume, por favor, não deixem de colocar essa linha. Apesar dela ser básica, é exatamente por isso que ela tem que estar aí, porque ela é básica, tá? Se a gente não tiver essa base, a gente já se atrapalha para fazer o resto. Então é o seguinte, ele pergunta pra gente quantos mols de ácido sulfúrico. Quem não lembra a nomenclatura, vai lá na aula de nomenclatura e faça, que é importante, tem que saber, né? Tem vestibulares e professores que não dão nem a equação, eles só falam, você tem que escrever, dar o resultado da equação e ainda balancear, tá? Então esse exercício aqui ele é bem bonzinho. Então não vamos, né? Eu sei que tem muito professor que é bonzinho também, né? E vestibular também. Mas tem muito professor que não. E eu tenho que me prevenir com todos aqui com vocês, porque eu não estou vendo caso a caso, eu não estou do ladinho aí de vocês, podendo acompanhar o que o teu professor está perguntando, tá? Então aqui é o seguinte, escrever estequiometria, ele perguntou quantos mols de ácido sulfúrico, então eu vou colocar um N interrogação aqui, são necessários para a produção de 10 mols de ácido fosfórico. Então vamos lá. Eu coloco sempre, eu gosto muito de colocar a informação que ele te dá no problema e a pergunta aqui em cima, para você se basear, para você relacionar. Opa, desculpa, ele pergunta quantos mols de ácido sulfúrico e de apatita, tá? Então vamos lá, aqui 10 mols, que é a minha pergunta, desculpa, que é o meu dado do problema, e aqui o X e o Y. A gente pode fazer essa regra de 3 e depois essa. Gente, vocês poderiam fazer essas duas regras de 3 depois que você encontrar o X ou o Y? Pode, mas se você tiver errado esse, você vai errar esse. Então, de preferência, trabalha aqui e aqui, tá? Que a probabilidade de você errar é menor. Tá, aqui, gente, as contas são bem tranquilas, os números são super tranquilos, então não vai ter nenhum problema de conta, mas existem questões de estequiometria com números muito chatinhos. Então, sim, você pode errar. E aí você traz o erro para cá também, tá? Enfim, se você começar fazendo esse, depois fizer esse daqui. Vamos lá. X aqui vai ser 3 vezes 10 sobre 2. Lembra das nossas simplificações, por favor, e vai dar 15 mol. 15 mol de quê? De H2SO4, tá? Então, não deixe de marcar. E o Y vai ser 10 vezes 1 sobre 2, que vai dar, vou colocar ali de baixo para não apertar tanto, 5 mol de CA3PO4, 2. Tá? Esse exercício foi super tranquilo, né? Vamos ver o próximo, que agora eu vou trabalhar com massa com vocês. Então, no segundo exercício, enquanto vocês leem, eu vou escrevendo a equação aí. Ele bonzinho também já forneceu a equação, você não vai ter que se preocupar, e ela já está balanceada. Ai, que maravilha. Vamos lá, o que ele fala? Que teve um acidente, que o caminhão derrubou 4,9 toneladas de ácido sulfúrico, né? E ele está perguntando qual é a massa de CaO que você vai precisar para neutralizar todo esse ácido que foi derramado. Gente, isso aqui que eu faço é super importante. Vocês também têm uma preguiça de colocar isso, acham que não precisam, ignoram, e assim vai, cada um com seu motivo, mas tipo, não tô afim, enfim. Mas ajuda. Ajuda por quê? Porque ele te guia, ele te mostra o que você tem e o que ele está te perguntando, tá? Então vamos lá. A estequiometria eu vou colocar só entre esses dois, porque esses dois não vão participar, não vou nem gastar tempo com eles, tá? Então aqui, ó, 1 mol para 1 mol. Ótimo. O que a gente tem aqui também? Ele perguntou, ele me deu a massa de ácido sulfúrico e ele me perguntou a massa de óxido de cálcio. Ele está trabalhando com massa. Então a gente vai transformar de mol para massa. Essa linha de baixo, eu vou usar a quantidade de mols da minha estequiometria e ver a massa molar de cada uma dessas moléculas, tá? Então aqui o ácido sulfúrico, qual é a massa molar dele? 98. Quantos mols dele eu tenho no meu problema? 1. Então é 1 vezes 98. E aqui do óxido de cálcio, mesma coisa. Eu também tenho 1 mol e a massa dele na tabela periódica é 56 gramas. O dado do nosso problema fala que derramou 4,9 toneladas e pergunta a massa desse cara aqui. Gente, aqui está em grama, aqui está em grama. Se eu deixar aqui em tonelada, aqui vai sair em tonelada, tá? Depois eu faço uma continha aqui do lado para vocês para mostrar.
Mas se você tiver dúvida e ficar meio atrapalhado, achar que essas diferenças de unidades podem te atrapalhar, passa tudo para a mesma unidade e pronto. Passa aqui para a grama, multiplica por 10 a sexta e pronto, não tem problema, tá? Mas como ele pergunta a massa em toneladas mesmo, quer dizer, ele não especifica a unidade em que ele está perguntando, eu vou responder em toneladas, tá? E aí é só a gente fazer essa regrinha de 3. Então ficou 4,9 vezes 56 sobre 98, vocês vão conseguir simplificar aqui, e a gente vai achar um 2,8 toneladas de óxido de cálcio. Tudo bem, gente? Ó, então, só assim, reforçando, o que é essa linha aqui? É quando eu transformei de mol para o que me interessa. Nesse caso, me interessava a massa. Por quê? Porque ele perguntou massa. E aqui, por quê? Porque ele me deu massa. Então, eu transformei de mol para o que nos interessa. A gente já viu que a gente pode transformar mol para número de moléculas, número de átomos, para massa, para volume. E a gente vai usar tudo isso aqui nesses exercícios, tá? E aí, aqui é o dado do meu problema, tá? Então, esse aqui vem da proporção, esse é o dado fixo que a gente tem, né? E esse é o dado do problema, é o que ele me deu e o que ele me pergunta, tá bom? Façam os próximos exercícios seguindo esse mesmo raciocínio, tá? E aí, eu vou continuar aqui, eu vou passar para um outro tema, né? Eu vou para o número de moléculas. Então, nesse próximo exercício, o que eu vou fazer é o número 5 da lista de vocês aí, tá? Então, vai aparecer aí, ó, número de moléculas de NO formadas juntamente com a água na reação da amônia com 3,6 vezes 10 a 21 moléculas de oxigênio. Então, o que a gente tem? A gente tem lá a amônia mais oxigênio formando NO e H2O. Cuidado, gente, que vocês acabam... Eu já vi muita gente fazendo isso, tá? Toda vez que eu falo cuidado, é porque eu já vi muita gente fazendo. Então, assim, eu alerto para que vocês evitem fazer esse mesmo tipo de erro. E como eu não estou do lado, eu não posso falar, ô, cuidado aí, tá? Então, assim, muita gente vai lá e começa assim, o número de moléculas de NO formadas juntamente com água. Não prestou atenção que foi formadas. Então, coloca como reagente, não como produto. Se é uma questão aberta, o teu professor tira ponto, né? Porque uma coisa é reagente, outra coisa é produto, tá? Então, tomem cuidado. Aqui, se a gente for balancear, ó, um nitrogênio, 3 hidrogênios e 2, a gente já coloca um 3 aqui e um 2 aqui. Então, não esqueçam de colocar 2 aqui. Né? Aí, o oxigênio, a gente tem 2 oxigênios e 3 oxigênios. Então, tem 5, eu vou colocar aqui 5 meios. Quem não gostar de fração, multiplica tudo por 2, tá? Vai ficar 4, 5, 4 e 6. Enfim, aí não faz muita diferença. Então, o que ele fala? Número de moléculas de NO formado, então ele quer o número de moléculas desse aqui, né? Formada juntamente com 3,6 vezes 10 a 21 moléculas de oxigênio. Então, 3,6 vezes 10 a 21 moléculas desse. Nós vamos trabalhar com esses dois, tá? Então, é 5 sobre 2 mol para 2 mols. Como a gente está falando de moléculas, eu nem precisaria transformar para o número de moléculas, porque a gente está falando com mol. Mas, como muita gente pode se confundir com esse conceito, eu vou manter essa transformação para número de moléculas, tá? Eu vou manter o mesmo raciocínio que eu fiz no exercício anterior. Tem gente que vai falar assim, nem precisa. Essa pessoa que já enxergar que nem precisa, melhor ainda, fica tranquilo, tá? Vai, faz, não tem problema. Então, aqui, ó, 5 sobre 2, como é número de moléculas, 1 mol tem 6 vezes 10 a 23. E aqui, 2 vezes 6 vezes 10 a 23, porque ele também está me perguntando o número de moléculas, né? Aí, eu vou ter aqui 3,6 vezes 10 a 21 e aqui eu vou ter o nosso x aí do problema, tá? Montando essa conta toda aqui, ficou 3,6 vezes 10 a 21 vezes 2 vezes 6 vezes 10 a 23 sobre 5 sobre 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Ficou gigante, né? Mas ó, dá para cortar bastante coisa, né? Então, fazendo todas essas contas, a gente vai ter, então, 2,88 vezes 10 a 21, o quê? Moléculas de NO, tá? Não esqueçam de deixar a resposta completinha, hein? Não estava bem focada aqui, mas agora deu para vocês enxergarem. Sabe o que eu percebi, gente? Que eu esqueci de mostrar aqui o negócio da tonelada no exercício anterior para vocês. Desculpa. Ó, aqui, quando a gente faz as continhas lá, ficou grama vezes... Opa! Ficou, ó, grama vezes tonelada sobre grama. E aí elas cancelam, por isso que pode sair em tonelada, tá? Então, eu tinha esquecido de mostrar, mas agora tá aí para vocês. Bom, vamos para o próximo exercício. O próximo exercício, ele trabalha com massa e número de moléculas, né?
massa com mol, ou massa com número de moléculas. Esse especificamente é com massa e número de mols. Então vamos lá. Enquanto vocês leem o exercício, eu vou copiando aqui a equação. Gente, essa mais energia aqui eu não vou nem colocar, tá? Porque nesse exercício aqui em si não vai fazer diferença. Então vamos lá, ele pergunta pra gente a quantidade em mols de água, então o Nzinho minúsculo aqui. Se você não usa Nzinho, vai lá e coloca quantidade de mols de água, enfim, mols de água, interrogação, como você quiser. O importante é que você saiba identificar o que o cara está perguntando, né? Na combustão completa de 138 gramas de etanol, 138 gramas de etanol. Se por acaso você não souber quem é o etanol ainda, você sabe que aqui é o O2, você sabe que aqui é o CO2 e que aqui é a água. Você mata que o etanol só pode ser aquele cara, tá? Então, sem ficar assim, ai meu Deus, tranquilo, mas ele tá te dá. Enfim, aqui ele me deu massa e aqui ele me perguntou o número de mols. Como é que a gente vai calcular isso? Eu vou fazer o seguinte, primeira coisa eu vou escrever estequiometria entre esses dois, que é o que nos interessa, né? Que isso é o que eu falei, regra total, sempre escrever estequiometria. O que ele me deu aqui? Me deu massa, então eu vou transformar de mol para massa, então é 1 vezes 46 gramas. Essa massa aqui o próprio exercício já deu para vocês, tá? E aí, aqui o que ele me perguntou o número de mols? Eu vou passar para massa? Não. Ah, mas eu sei a massa do hidrogênio e do oxigênio, eu posso calcular. Sim, mas vamos supor que o cara estivesse no vestibular e ele te desse um metal que você nunca viu na vida. Sei lá, uma substância qualquer e você não tem como calcular aquela massa, porque ele não te deu a massa dos elementos. Então eu quero que vocês saibam fazer dessa maneira também, tá? Então, eu tô falando isso porque pode acontecer e acontece. E você não ter decorado aquela massa, você não saber. Isso é normal. Então você tem que saber trabalhar também desse outro jeito aqui. Então aqui eu posso colocar 3 mols. Por quê? Porque eu quero saber mol. Eu não transformei, não, eu mantive. Por quê? Porque eu quero saber mol, tá? Aí aqui, 138 gramas. Qual é a quantidade? Vamos colocar assim, né, para ficar perdido. Qual é a quantidade que você vai formar aqui? E X vai dar, vocês acreditam em mim? 9 mols, tá? 9 mols de H2O. Aí é só questão de fazer a conta, gente. Eu fico aqui, já faço meio rapidinho, eu sempre falo com meus alunos, deixa que as contas eu faço. Não fiquem fazendo muito na calculadora, porque eu sei que é bem mais rápido, mas no vestibular vocês não podem usar. E se vocês acostumam muito com a calculadora, quando chega no vestibular, vocês ficam meio... tá? Normalmente o professor de escola também não deixa usar, então a mesma coisa pode acontecer na sua prova, aí você gastar mais tempo para fazer conta do que o normal. Então é bom ir treinando também, para depois você ganhar tempo nas provas dos vestibulares, tá? Tudo bem até aí, gente? Deu para entender? Então, mantenham sempre a linha da estequiometria. Depois a gente transforma da estequiometria para o que nos interessa no problema, mas sendo aquela coisa fixa. Estou transformando do mol para massa, do mol para mol ainda, então aqui não teve transformação. E aí, na última linha, a gente entra com os dados do problema, tá? Vamos para um próximo exercício. A gente vai trabalhar agora massa com volume, né? Então, vamos lá. O primeiro exercício que a gente vai fazer de massa com volume é esse exercício 8 aí. De novo, enquanto vocês leem, eu vou escrevendo a equação. Bom, vamos lá. Ele pergunta pra gente qual é o volume de O2 consumido. Então ele pergunta pra gente qual é o volume de O2 consumido quando ele queimar 2,4 quilos de carbono, tá? Então aqui, vamos lá. Estequiometria entre os carinhas que nos interessam. Esse cara aqui, ele me deu a massa. Então eu coloquei aqui 1 mol para 1 mol. Aí esse carinha aqui, ele me deu a massa. Eu vou transformar de mol para massa. Então é 1 mol que a gente tem e a gente vai usar 12 gramas. O O2, ele me pergunta volume, né? Ele não me pergunta massa. E aí volume, gente, ele falou que está na CATP. Ele não fala bem esse nome, mas ele fala situação em que o volume molar é o volume do mol. Não esqueçam disso. Então o volume molar é de 24,5 litros. Então aqui é 1 vezes 24,5 litros, tá? Porque o mol eu transformei para volume. A massa do nosso problema está em quilos. O que acontece? Aqui está em gramas e aqui está em litros. Se vocês colocarem quilos aqui, vai dar tudo errado, porque eu não posso multiplicar quilo por litro para dividir por grama. Esse lado todo com a mesma unidade, esse lado todo com a mesma unidade. Então aqui eu vou colocar aqui eu vou colocar 2.400 gramas. Poderia ter colocado 2,4 vezes 10 ao cubo gramas? Pode, não tem problema nenhum, tá? E aqui V, que é o volume que eu vou calcular. E aí, o volume aqui, acredita em mim, vai dar 4.900 litros de O2. O próximo que eu vou fazer é o 10.
que a gente vai trabalhar com volume também, mas um pouquinho diferente. Aqui envolve PV igual a NRT, tá? Então, vamos lá. Enquanto eu escrevo aqui a equação, vocês vão lendo o nosso problema. E aí ele fala o seguinte aí, indique quantos gramas de LIH são necessários para inflar um barco, então qual é a massa de LIH necessária para inflar um barco com um volume de 8,2 litros, então a gente só pode falar do hidrogênio, que é o único que é gasoso, esse cara não é gasoso, então 8,2 litros, a uma pressão de 6 atm e uma temperatura de 27 graus Celsius. Então vamos lá, o que a gente tem aqui? A gente tem todas as informações desse cara, né? Mas a gente não tem nem a quantidade de mols, nem nada, nem o volume molar que a gente vai trabalhar nesse sistema. Então o que a gente faz aqui? A gente vem aqui por PV igual a NRT, a gente calcula o número de mols que vai ser utilizado, que foi utilizado de hidrogênio. Então aqui a pressão é 6, o volume é 8,2, o N é o que eu quero saber, o R é 0,082 e a temperatura em Kelvin é 300. N, acreditem em mim, vai dar 2 mols. Tá? Aí, o que a gente tem aqui? A proporção é 1 mol e aqui, e 1 mol. Né? Então aqui, o que ele me deu desse? Massa. O que eu tenho desse? Agora a gente tem mol. Né? Então esse aqui eu vou manter a massa. Então é 1 vezes o LIH pesa 8 gramas. E esse aqui eu vou manter 1 mol. Que é o que a gente fez agora há pouco num exercício aí só com mol e massa. Aí aqui eu tenho 2 mols, eu calculo essa massa que vai dar 16 gramas. Se vocês se atrapalharem com isso, também pode trabalhar assim, né? A proporção entre eles, entre o LIH e o hidrogênio, é de 1 mol para 1 mol. Como você encontrou 2 mols de H2, você teria 2 mols também de LIH. E aí, 1 mol de LIH tem uma massa de 8 gramas, 2 mols de LIH tem... vamos colocar um Y aqui, vai, gente. Uma massa de 16 gramas. Poderia ser assim também, tá? E agora eu queria mostrar para vocês um outro jeito de fazer esse exercício, tá? Aí, de verdade, fica a critério de vocês, o jeito que vocês se sentirem mais confortável, que vocês acham que vocês vão lembrar, que vocês entenderam melhor, que você prefere fazer. Para mim, difere. Vocês acertando, você vai fazer pelo caminho A, pelo caminho B, não tem problema, tá? O outro jeito que vocês poderiam fazer, deixa eu colocar um ou aqui grande, que isso aqui nada mais é só um ajuste desse pedaço aqui. O outro não, ele é um pouquinho diferente. Então, eu vou colocar a equação aqui de novo, LH mais H2O, vai dar LiOH mais H2. Aqui, eu vou ter lá, ele vai perguntar a massa desse, e ele me deu todas essas informações, 8,2, 6 atm e 27 graus Celsius, ficou bem um garrancho aqui, mas tudo bem. Então, aqui, a proporção é de 1 mol para 1 mol. Vocês podem, por PV igual a NRT, aqui, descobrir qual é o volume molar desse gás nessas condições. Então, o que você vai fazer? A pressão é 6, eu vou calcular o volume. O número de mols, eu vou colocar que é 1, que eu quero saber o volume molar, ou seja, o volume de 1 mol. O R é 0,082 e a temperatura é 300. A gente vai achar um volume aqui de 4,1 litros. Isso é o volume de 1 mol. E aí você faz aqui. Aqui eu tenho massa e aqui eu tenho volume. Então aqui, massa é 1 vezes 8 gramas. Não é que eu tenho, ele vai estar te perguntando massa, né? E aqui o volume, você acabou de calcular o volume de 1 mol, que é 4,1 litros. O nosso problema diz que tem 8,2 litros de hidrogênio e te pergunta qual é a massa de LiH. Fazendo as continhas, a gente vai chegar em 16 gramas. Gente, depende. O jeito que vocês, como eu já falei, o jeito que vocês preferirem. Para mim, tanto faz, contanto que vocês acertem, tá bom? Bom, essa aula eu fiz as estequiometrias, vamos dizer assim, normais, né? Depois a gente vai ter uma aula aí sobre rendimento, pureza e excesso, tá bom? Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. E se vocês tiverem qualquer dúvida, me mandem, que na medida do possível eu vou responder. Mas não esqueçam de fazer os exercícios.
é super, muito, hiper, mega importante, tá bom? Se não exercitar, vocês não vão aprender. Se vocês só olharem a aula, não vai adiantar nada, tá bom? Não adianta só assistir, tem que fazer exercício, tá bom? Obrigada e até a próxima!